Seja muito bem-vindo ao Laboratório da Escala. Meu nome é Leo Osório e eu tenho uma pergunta para você. Quanto tempo faz que você não multiplica ou aumenta o seu faturamento? Se você presta serviço e tem dificuldade em aumentar o seu faturamento com a estrutura que você tem hoje, então fica nesse vídeo porque eu vou te mostrar que existem 4 alavancas que são simples de serem mexidas e que você pode mexer aí no seu negócio de serviços para aumentar o seu faturamento. No vídeo de ontem eu mostrei como estruturar, como criar uma estrutura de venda de serviço para fazer mais de 1 milhão de receita no ano. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 4 alavancas que podem ser mexidas para você começar a ter resultado imediato, tá? Então, fica aqui no vídeo, já se inscreve no canal, dá um like aqui. Como eu falei, esse ano vai ser um ano cheio de conteúdo, muito voltado para quem vende serviço e quem quer crescer vendendo no digital. Então, desde criação de sistema, estrutura de funil e etc., vai ter tudo aqui, com tudo aplicável. E o mais interessante é que eu dei início numa comunidade nova chamada a comunidade Side, mas existe um grupo chamado Sala de Comando. Esse grupo é muito novo e o link está aqui na descrição do vídeo. Qual que é a ideia desse grupo? É um grupo com conteúdo 100% gratuito, onde eu quero reunir o máximo possível de empreendedores que vendem serviço principalmente para conseguir gerar mais resultado através de funis, através de estrutura comercial e principalmente através de automações e ferramentas de crescimento. Fechou? Então clica aqui embaixo, se inscreve no canal, se você quiser acessar o grupo gratuito, fica lá. E a gente vai ter live semanal a partir da próxima semana, do dia 19 de janeiro, a gente começa as nossas lives, então fica ligado para participar. Bom, vamos lá, sem mais enrolação, vou compartilhar a tela para a gente começar a falar disso. Beleza? Então vamos lá. Como que eu dobro o meu faturamento sem dobrar o meu trabalho? Cara, assim, ó, eu quero deixar muito claro que isso aqui é simples de fazer, tá? Ali é fácil? Não é fácil, mas é simples, porque existem 4 alavancas que podem fazer isso por você. Bom, vamos lá. Para a gente falar dessas alavancas, eu preciso explicar para você um conceito que, ó, entenda, às vezes você já está aqui mais tempo no canal e já me conhece há mais tempo, e você já viu conteúdos também, às vezes não meu, mas de outras pessoas, e você já conhece o conceito de funil, né? Então, mas de qualquer forma eu quero explicar para você aqui como funciona isso aqui, porque as alavancas vão existir aqui dentro, tá? E eu vou deixar bem fácil de entendimento para você. Opa. Então, vou pegar aqui, ó. Eu vou deixar em formato de funil para ficar bem fácil de compreender, tá? Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Aqui eu tenho audiência barra prospects, tá? Audiência não, perdão, errei aqui. Prospect barra leads, tá? Então, eu começo por esses caras aqui, tá? Eu já vou te explicar todo o contexto. Vamos lá. Primeiro eu começo ali. Segundo ponto, quem que eu tenho aqui? Eu tenho que eu conectei, tá? Então, tenho conectei, ou se ficar mais fácil, conversei, tá? Existe essa segunda turma aqui. Show? Existe daí aqui pessoas que eu fiz proposta, proposta realizada. Existe aqui venda, venda feita. E depois aqui eu tenho clientes. Fechou? O que acontece? Agora vamos lá. O que acontece? Eu tenho essa estrutura aqui, tá? Às vezes você tem um negócio de serviço, o que acontece na maioria dos negócios de serviço? A maioria dos negócios de serviço vivem de indicação. Ou seja, às vezes você tem uma vidraçaria, às vezes é um nutricionista, você é um personal trainer, enfim, você presta serviço, certo? E a maioria desses negócios de serviço vivem de indicação. E esse é o maior problema no crescimento. Por quê? Viver de indicação não é o problema em si, é viver de uma indicação passiva. O que isso significa? Significa que, de vez em quando, alguém te indica para alguém e você vende, tá? Então, isso é imprevisível. Então, viver de indicação passiva é imprevisível. Qual o problema disso, Ale? O problema é que se você tem imprevisibilidade, você vai ter instabilidade. Então você não sabe quanto você vai faturar esse mês, você não sabe quanto vai ser o próximo e assim por diante. Um segundo problema que a maioria dos serviços tem, falta de recorrência. É um segundo problema, porque se você não tem recorrência, né, ou seja, se você faz um serviço que ele é início, meio e fim e não consegue construir recorrência ou novas vendas a partir dessa venda, você vai ter um problema de previsibilidade financeira novamente. Então, indicação passiva é imprevisível, então é demanda imprevisível, tá?
e depois você tem a falta de recorrência, que é dinheiro imprevisível, tá? Então você tem dois problemas aqui para resolver, tá? Bom, vamos lá. Então, Ale, no meu caso aqui, eu vivo de indicação passiva e também não tenho nada de recorrência. Essa é a maioria dos casos, tá? Então vamos pensar que todos os meses chega aí 30 pessoas falando com você, tá? Vamos pensar que chega 30 pessoas novas querendo falar com você, querendo comprar o seu serviço. Vamos pensar que é isso. Desses 30, como é uma indicação, você consegue falar talvez com 25, né? Quase todo mundo. Como é uma indicação também, vamos pensar que você consegue, você avalia e vê que 20 desses 25 você pode fazer uma proposta. E vamos pensar que, de novo, como é uma indicação, você consegue fazer, por exemplo, 15 vendas. Vou pegar aqui 70%, 14 vendas. Então aqui você teve um funil muito bom, né? Tive 30 pessoas que chegaram novas, conectei com um grande volume dessas pessoas, principalmente porque é uma indicação, então quando vem de uma indicação nesse sentido, ela vai gerar mais conexão, vai gerar mais proposta, vai gerar mais venda. Então esse é um funil bem quente, né? Você recebe 30 pessoas quentes. Geralmente, de onde vem isso? Por exemplo, vamos pegar o caso de um nutricionista. De onde vai vir essa indicação? Fala, por exemplo, eu tenho um nutricionista que já me atendeu, que inclusive imagino que vai voltar a me atender esse ano, a partir de março, que é o Flávio. Um baita nutricionista. Toda vez que alguém precisa de um nutricionista que eu conheço, eu indico ele, porque eu confio nele. Então, quando alguém me pergunta, Lê, você conhece algum nutricionista? Eu indico ele. Então, consegue perceber que essa indicação é muito quente? A probabilidade dele conseguir falar com essa pessoa é muito alta, dele fazer uma proposta muito alta e de vender muito alta. Inclusive, nesse caso específico do Flávio, fiz uma indicação, acho que foi fim do ano, e eu acredito, não sei se já foi, mas eu acho que ele já está quase fechando lá com um casal de amigo meu. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Indicações desse tipo são muito quentes e funcionam muito bem, beleza? Agora vamos lá para o outro lado da moeda. Então, perdão. E daí isso aqui, então, eu gero aqui um resultado de 14 clientes e isso aqui vai me gerar uma determinada receita, tá? Então vamos pensar que o ticket médio aqui é R$ 300. Então vamos pensar que gerou aqui uma receita de 4.200, tá? Ou vamos pegar aqui R$ 400, vai dar 5.600. Beleza, gerei no final do mês 5.600. Top, fechou. Ale, como que eu faço para dobrar esse resultado? E aqui a gente vai falar das 4 alavancas que fazem isso por você. E olha que beleza, porque você pode ter muito resultado com isso aqui. Mas sim, muito resultado. Então, não só curte o vídeo, mas se isso aqui fizer sentido para você, manda para os empreendedores que você conhece e participa do nosso grupo Sala de Comando, que é onde a gente vai falar sobre isso aqui o ano inteiro. Vão ter mais empreendedores, você vai poder trocar ideia com eles, discutir táticas, ferramentas, aplicações, tudo 100% gratuito. Então vamos lá. Opa! Aí. Então vamos lá. Quais são essas alavancas? A primeira alavanca 1, demanda, tá? O que é? Essa alavanca é o seguinte: como que eu aumento o meu faturamento? Eu posso começar já, de início, aumentando minha demanda. Logo, se eu tenho 30 indicações, 30 pessoas aqui, eu gero 14 vendas. Mas, se eu gero demanda por outros canais, não necessariamente eu vou ter o mesmo nível de conversão. Vamos pensar que aqui, ó, eu converti 45% mais ou menos, né? 46,67 acho que vai dar. Então, vamos pensar que eu não consigo converter 20%, mas vamos supor que você gerou então 20 novos leads e gerou, se você converte 20%, são 6 novas vendas. 6 novas vendas no ticket de 2.400, você teria aqui já um novo resultado de R$ 8.000. Então, qual é a primeira alavanca? Demanda, tá? Como que eu posso gerar demanda, Lê? De um jeito não muito difícil, tá? Então, existem algumas maneiras. Formato 1 é o que eu mais gosto e é o que dá para você fazer hoje, tá? Cash-in. Cash-in é a metodologia que eu construí, formada de 10 passos para você vender imediatamente, tá? Na semana 1 você já está vendendo o seu serviço e gerando mais demanda, tá? Então, cash-in é o primeiro. Ale, não sei nada sobre cash-in. Tem vídeo no canal e entra no grupo que tem um documento lá na descrição do grupo. Um documento onde você consegue... Um documento do passo a passo, né? Tem lá o passo a passo dentro de um documento, um processo interno nosso aqui, que eu compartilho lá no grupo gratuitamente. Então, se quiser o cash-in, pode assistir o vídeo no YouTube ou entrar lá e você vai acessar. 2, ads, tá? 3,
Ads, o que que é Ads? Anúncio, tá? Então eu crio, faço criativo, mais anúncio. Quero demanda dessa forma. Como que eu vou fazer isso? Aí, em resumo, você pode utilizar, a gente também tem vídeo no canal aqui sobre uma metodologia para você criar um volume imenso de criativos com uma metodologia simples, e depois anunciar, e daí existem os desafios do anúncio, tá? Eu não tenho vídeo aqui sobre tráfego, não é a minha especialidade o tráfego em si, então a gestão do tráfego, né? Então, tem outros vídeos aqui no YouTube que você poderia achar para anunciar ou você pode simplesmente impulsionar. Não é o mais recomendado para isso, mas é um caminho. Terceiro, conteúdo. Ale, que momento que eu deveria fazer cada um deles? Vou te dar eu vou falar o que eu faço, tá? Não o que eu faço, acho que é mais fácil. Caixinha é o que eu usei desde o D0 da minha empresa, tá? Sempre é o que eu usei. É o que me fez chegar mais dos dois primeiros milhões de faturamento vieram daqui. Depois, comecei com esse cara, devagar, e vou aumentar agora esse início de ano. 2026 vai ser um ano que eu vou colocar bastante recurso aqui em Ads. E esse ano também vai ser um ano onde eu vou fortificar muito o conteúdo. Então, 2 anos de empresa, eu usei basicamente Caixinha. Tá? Eu até fiz ads no meio do caminho, fiz conteúdo, mas foi pontual. Caixin é a metodologia que eu usei para vender os meus serviços, principalmente nesses anos, tá? E me gerou mais de 2 milhões de faturamento, tá bom? Para esse negócio específico, tá? Tô falando da assessoria, não das outras coisas que eu atuo. Fechou? Então, primeira alavanca, demanda. Segunda alavanca, follow-up. O que acontece, tá? Cara, follow-up é uma parada assim, ó. Eu vou falar para você de follow-up como eu poderia explicar para uma criança. Inclusive, vi um vídeo esses dias sobre isso e gostei muito do vídeo. Vou usar o que eu aprendi no vídeo, que eu vi no vídeo. Pensa o seguinte, follow-up. A gente, na prática é assim, ó. Eu sou uma criança e eu quero na verdade que tio me dê doce. Fechou? Então, sou uma criança, quero que meu tio me dê doce. Tio doce para dar. Fechou? Então, primeiro, eu quero doce, né? Então, eu quero vender e aqui, tio tem doce para dar. Meu cliente tem um problema para eu resolver. Beleza? Falei com o cliente, conversei com ele. Ele falou para mim, tio promete dar doce depois. Então, meu cliente falou, cara, vamos fechar esse negócio, gostei muito, top, vamos falar na sequência. Fechou? Quem é responsável por lembrar quem sobre isso aqui? Eu que quero doce. Eu quero que o tio me dê doce, tá? Então, eu que quero vender para o meu cliente, sou o responsável por lembrar ele. Então, lembra sempre o seguinte, quando você conversa com alguém que tem potencial para ser o seu cliente, é seu trabalho, sua responsabilidade fazer follow-up com essa pessoa, tá? Então essa é a segunda alavanca. Por quê? Existe uma taxa de perda aqui grande que você poderia deixar de perder. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, você falou com muita gente, né? A gente estava falando de quase de 80%. Mas na maioria dos casos, isso aqui não é sempre que acontece falar com 80%. Então, às vezes você fala com 50%, com 60%, e você tem, às vezes, metade desse outro público que falou que tem interesse, que você para de conversar, para de tentar falar. Então, esse trabalho de fazer follow-up é seu trabalho, sua responsabilidade. Então, vamos pensar aqui pensa o seguinte, ó, nesse funil aqui, ó, eu comecei a gerar demanda de outra forma. Então, eu falei, vamos pensar que eu consegui aqui 70%, falar com 70%, consegui propor para 12 e fechei com 6. Vamos pensar que é isso aqui. Em fazer follow-up, eu posso talvez aumentar isso aqui para 25, tá? Então, os 3, 4 a mais que eu perderia aqui, eu vou pegar mais realista, tá? Acho que isso aqui é mais realista. Então, os 18 que eu conversaria, se eu fizer o meu follow-up, eu posso gerar aqui um resultado maior. Eu posso talvez trazer aqui 24. Posso aumentar dos 12 que eu não falaria, fazer follow-up pode fazer eu me conectar com metade desses que eu não falaria mais, tá? E em fazendo isso, certo? Então significa aqui, ó, que a cada 5 eu tenho uma venda. Se eu aumentei aqui, eu tenho uma venda mais um, proveniente de follow-up. E agora eu venho para o novo resultado, certo? Agora eu fui para 8.400. Então vamos lá. Primeira alavanca, demanda. Então esse aqui é meu funil normal, fechou? Minha primeira alavanca, esse cara aqui, demanda. Consegui através de caixinha gerar demanda, tá? Dá para gerar muito mais do que 30, mas consegui através de caixinha gerar demanda. Top. Já saí de 5.600 para 8. Agora eu vou para a segunda alavanca, follow-up. Né? Em um volume baixo, você vai ter esse resultado. Mas se a gente estivesse falando de um volume 4 vezes maior, a gente está falando de 4 vendas a mais.
beleza? E assim por diante. Ou um déficit maior aqui teria um maior resultado. Então, alavanca 2, follow-up, me traz mais uma venda, R$400. Fechou? Alavanca 3. Vamos lá. Alavanca 3. A oferta ela é responsável por aumentar a conversão e o preço, beleza? Então, a oferta ela aumenta a minha conversão e aumenta o meu preço. Então, se o meu ticket aqui é R$400, tá? Então, aqui eu estou falando já de... Deixa eu até pegar esse cálculo aqui, ó. 21 vendas, eu estou aqui. Aqui eu estou com 21 vendas. Fechou. Então, se o meu ticket é R$400, agora eu vou aprender a estruturar uma oferta. De novo, tem vídeo no canal. Se você não quiser assistir ou você pode entrar no nosso grupo gratuito, lá tem um documento padrão também sobre como construir oferta. Eu mostro isso na prática para você. Vou construir oferta agora. Então eu vou fazer, no mínimo, tá? No mínimo você vai conseguir colocar 50% a mais na sua oferta. Eu vou fazer um vídeo essa semana e eu vou começar a fazer isso sobre alguns serviços. Por exemplo, como que eu aumentaria o preço da minha oferta de nutrição? Como eu aumentaria o preço da minha oferta de personal? Eu vou criar um vídeo assim para tentar deixar um pouco mais fácil ainda para você que presta serviço. Mas vamos lá. Vou criar minha oferta. Então, aqui na criação da oferta, você vai pensar o seguinte: no mínimo, você tem que aumentar em 50% o seu ticket médio. Eu estou falando de serviços, tá? Eu vou falar de mim. Aqui, para você ter ideia, só aqui eu saí lá em novembro de 23, eu tinha uma oferta de aproximado, eu vou colocar valores aproximados, tá? Era mais ou menos, dava mais ou menos 9K, era mais ou menos a minha oferta padrão da época. Hoje eu tenho outras ofertas, a gente está em janeiro de 26, eu tenho outras ofertas, mas eu tenho ofertas que saem de 60, um pouquinho mais de 60, até 180. Beleza? Então, veja, aumentou o preço. É óbvio que você vai melhorar o seu produto, existem vários fatores aqui, tá? Mas você precisa melhorar a sua oferta para aumentar o seu ticket. Então, pense assim, mas Ale, eu quero manter a mesma coisa que eu entrego. Não tem como. Se você entrega algo de R$400 e quer só subir preço, você vai entrar na briga que a maioria das pessoas briga, que é a briga de mercado, concorrência, etc. Para você cobrar mais, você precisa estruturar uma oferta que gere maior valor percebido. Para fazer isso, você precisa aprender a fazer. Para você fazer isso, é possível, é 100% factível e possível. Você consegue fazer isso assistindo um vídeo ou abrindo nosso documento lá e você vai conseguir fazer. Óbvio que com orientação é melhor, né? Mas você consegue fazer, tá? Então aqui, aumentei em 50% meu ticket. Top. Então aqui agora você foi para 4.200 a mais, 12.600. 12.600 mexendo em 3 alavancas, tá? Veja que existem 2 alavancas que deram mais resultado. Por fim, alavanca 4, LTV, tá? O que é a alavanca 4, LTV? Eu quero agora aumentar o quanto meu cliente gasta comigo durante o tempo. Como que eu posso fazer isso, Ale? 2 formas principais, 3 formas, né? Primeiro, mantendo ele ativo, ou seja, fazendo ele comprando novamente. E daí aqui, pensa o seguinte, se você tem um produto de recorrência, que é o meu caso, por exemplo, eu preciso manter o meu cliente ativo aqui, comprando meu produto recorrente. O que mais eu posso fazer? Upsell. Posso pegar um produto, um pacote meu e vender para ele. Então, por exemplo, eu tenho clientes meus aqui que começam me pagando, por exemplo, 3.500 e depois eu faço upsell para 6 e dependendo vai para 10 e assim por diante, por mês. Então, e tem clientes que começam menor também. Então, upsell. Então, upsell é fechar uma estrutura mais robusta daquele produto que você entrega. Então, se você é um nutricionista, vou dar um exemplo. Se você é um nutricionista e você está vendendo um plano que você monta a dieta dele todo mês, ali como que eu monto o upsell? Você vai ter que ter uma oferta onde você talvez tenha que dar um acompanhamento mais individualizado, talvez prestar um suporte mais aproximado para você poder cobrar mais caro, às vezes o dobro, o triplo do valor que você cobra padrão. Então, por exemplo, se eu cobro R$400 por mês e eu quero agora ter um cliente que me paga 1.000, 1.500, então eu preciso construir uma oferta para fazer esse upsell, beleza? Então, upsell é um caminho, cross-sell é outro caminho para monetizar essa base também, tá? Cross-sell o que é? É vender outras coisas relacionadas. Então, por exemplo, se você é nutricionista, você pode vender suplemento, você pode vender roupa,
Você pode vender, sei lá, consulta de... Pode indicar ele para exames e ganhar um pedaço disso. Você pode vender... Você pode ter uma parceria com a academia, indicar uma determinada academia ou ter um aplicativo. Enfim, você pode construir cross-sell. Ale, se eu for personal, mesma linha, tá? Personal, mesma coisa. Se você é um vidraceiro, mesma coisa. Se você foi lá e resolveu o vidro, vai ter provavelmente vão ter outras coisas que a pessoa vai precisar e você pode fazer indicação. E isso vai gerar cross-sell para você, tá bom? Então, todo serviço, ou na maioria dos serviços, existe a possibilidade de você manter o cliente comprando, fazer upsell dele, fazer cross-sell dele, isso aumenta a LTV. Então, vamos pensar que, em média, o teu cliente compra uma vez com você e gasta R$400. Vamos supor que você consegue aumentar isso para duas vezes. Significa que aqui você vai para 25,2, beleza? Então, o que eu quis dizer, o que eu quis trazer para vocês? Existem 4 alavancas que podem potencializar o resultado de vocês. Quais são as alavancas? Geração de demanda, follow-up, oferta e LTV. Essas 4 alavancas podem fazer você sair de um faturamento médio de 5.600, que eu trouxe aqui de exemplo, para R$25 mil naquele mesmo mês. Não é impossível, eu expliquei nesse vídeo como fazer isso de maneira simples e prática. Veja que a única coisa que a gente fez aqui foi criar um canal novo de demanda, que eu usei o Cash-in, por exemplo, que é o nosso método aqui. Depois te mostrei como fazer o follow-up, te mostrei que a oferta é importante e o LTV. Dessas 3 alavancas, Ale, quais são as mais importantes? Do meu ponto de vista, existem algumas que são mais rápidas de você implementar. Então, por exemplo, a oferta. Então vamos a nível de prioridade, vou te dar um bônus aqui no vídeo, tá? Prioridades. Então como que eu definiria prioridades aqui do que eu vou fazer? Então vamos lá. Primeiro, oferta. Ale, por quê? Porque a oferta pode fazer você sair daqui para 8.400 só mudando a sua oferta. Tá? Ou seja, é a demanda que você já tem com tudo igual, só muda a sua oferta. E ela automaticamente já pode te gerar mais resultado. Outra coisa que eu mexeria já de imediato é LTV, que é como você gerar mais resultado, beleza? Como você gerar mais resultado, não, me perdoa. É como você fazer o teu cliente comprar mais, tá? Terceiro, cash-in. Quarto, FUP, beleza? Essas seriam as prioridades. Entre o 2 e 3 aqui você pode colocar o cash-in no segundo, não é um problema. E você pode colocar o LTV para terceiro também. Então aqui é uma decisão sua. O maior impacto é da oferta. E aqui, se você não tiver facilidade em montar upsell, cross-sell, etc., eu iria para o cash-in, que é aumentar demanda. Né? Então aqui, com 30 clientes, estou fazendo 5.600, agora posso ir para 8 e alguma coisa, e depois posso aumentar essa demanda aqui para mais uns 4 e pouquinho. Então só com oferta e cash-in você já conseguiria ir para mais de 12 mil tranquilamente, tá? Saindo de 5.600. Fechou? Dito isso, esse é o conteúdo do dia. É isso que eu queria mostrar para vocês. Lembrem que tudo isso aqui está disponível gratuitamente na nossa comunidade e especialmente no grupo Sala de Comando, lugar onde a gente vai reunir empreendedores do Brasil todo para falar de crescimento, estruturação de ferramentas, funis, oferta, para aumentar crescimento, vender mais serviços. E para você que vende produto, não sei se você ficou o vídeo todo aqui, que eu acabei falando bastante de serviço, mas se você vende produto, existe como você estruturar também a parte de produto, mas isso a gente não vai falar hoje aqui, beleza? Turma, basicamente é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Diz para mim aqui quais são as alavancas que você pretende conectar já no seu negócio. Se você tiver qualquer dúvida, manda aí. E também você pode acessar o grupo, como eu falei várias vezes no vídeo, e perguntar lá dentro do grupo diretamente. Tá um grupo aberto pra gente trocar ideia, fechou? Tamo junto, forte abraço, bora escalar, bora pra action. Vamos para mais uma, é nóis.